Fala, apaixonados por arquitetura! Eu estou aqui numa obra que nós entregamos no ano passado, porém fiquei devendo para vocês o vídeo mostrando o resultado final. Essa casa aqui a gente fez uma reforma do início, era uma casa assim, estilo anos 90, sabe aquele estilo de cozinha americana, onde tinha bastante armários, tinha geladeira, freezer no local, sabe aqueles freezers gigantes, que hoje a gente acaba otimizando, colocando numa geladeira, compatibilizando ali o espaço, querendo algo um pouco mais slim. Todos os ambientes aqui eram separados através de paredes, sabe aquela mesa de janta que ninguém utiliza, aquela sala lá no cantinho que eventualmente uma vez a cada 2, 3 anos alguém senta? Então, era essa a situação desse lar, que apesar de ter essas questões, é um lar de muito amor, é um lar de pessoas que moram no meu coração, amigos queridos. Aqui nesse lar quem mora é um casal jovem com 2 filhos. Eles viajam, fazem coisas bem bacanas e também mora um vovô aqui nessa casa, mas esse vovô é muito radical, inclusive esses dias ele pulou de paraquedas, então não podia ser nada mais, nada menos do que algo especial, né? O briefing principal deste projeto foi essa questão do acolhimento, de integrar todos os espaços, né? De poder de fato estar sendo utilizado esses ambientes, que a casa ela é grande, mas estavam sendo desperdiçados, né? Ninguém estava utilizando, inclusive a cozinha ninguém mais estava utilizando, porque a área de festa se tornou o coração da casa, né? Então lá eles acabaram transferindo a cozinha, o sofá e tal, mas eles queriam estar almejando e fazendo esse acontecimento familiar dentro desses ambientes também. Então, um dos aspectos principais foi a integração de todos os ambientes, deixar tudo bem confortável, aconchegante, por isso a gente utilizou uns tons um pouco mais escuros, que também foi uma pegada assim de escolha do cliente, porém a cozinha, justamente pra gente quebrar aquela questão daquela coisa cheia assim, daquele ambiente carregado, a gente veio com cores bem leves, pouco mobiliário, porém todo ele funcional, justamente para eles poderem modificar totalmente, né? Então ficou algo funcional, algo bem clean, bem contemporâneo e eles estão utilizando muito. Outro ponto principal desse projeto foi a lareira. Eles não queriam uma lareira ecológica e nem nada do tipo. Aliás, eles têm um sítio, eles gostam de ir, cortar madeira, fazer lenha, essas questões todas. E eles queriam uma lareira com lenha, né? Então nós também acabamos fazendo com que esse ponto, esse aspecto no projeto fosse algo que abraçasse. Aqui no sul alguns dias fazem muito frio, inclusive essa obra foi muito engraçada porque ano passado a gente quase entregou ela iniciando o inverno. Eu vou contar uma história para vocês, foi bem engraçado, porque quando a gente estava finalizando a lareira, mas não estava pronta, não tinha os refratários, ainda não estavam 100%, deu um dia muito frio. E a cliente me ligou à noite dizendo: Bruno, olha que legal, a lareira já funciona, mas botaram fogo. A lareira trincou toda. Mas enfim, isso foram situações, a gente riu bastante, né? Hoje a lareira ela super funciona, traz todo esse aconchego para o ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês, agora em seguida, como eram as imagens desse projeto anterior. Vou estar mostrando para vocês. E em seguida, eu vou lançar um videozinho que foi feito no início da obra, já tirando parede e tal. E aí, a gente vai para a nossa cerejinha do bolo, que é o vídeo mostrando o resultado final. Espero que vocês gostem, tá? E qualquer coisa, podem mandar um comentário, a gente responde. Compartilha, curta e ativa o sininho, porque sempre que a gente tiver vídeos novos, a gente vai estar lançando aqui no canal. Beijão! Vamos lá?
Bom dia, iniciando essa obra aqui, até postei para vocês como é que vai ficar, olha só que segunda-feira delícia, vamos quebrar essa parede, olha só a viga aqui, a gente conseguiu deixar ela menor do que eu gostaria, então vai dar para passar o gesso de fora a fora, aqui vai ser mesa de janta, lá naquela sala vai ser a sala da lareira, para a família poder curtir, aqui a gente vai abrir essa parede, vai fazer uma bancada de cozinha, uma cozinha toda moderna. Gente, vai ficar tão legal essa parede aqui toda ripada com uma adega, vai ficar bem show de bola. Eu vou mostrando o processo para vocês dessa reforma aqui, que o casal deixou mexer em tudo, que é bem legal, porque vai ficar show de bola e eu vou mostrando para vocês no decorrer dos próximos dias. Ó, então vou começar o vídeo mostrando para vocês aqui a entrada da casa através da área de festas, porque a área de festas está atrás de mim aqui e ela acaba adentrando essa cozinha que antes era toda fechada, tá, gente? Aqui a gente tinha uma parede com uma pequena abertura que dava para a área de janta, que aqui também era a área de janta anteriormente, porém aqui também tinha uma parede, ou seja, assim, era tudo muito fechadinho, com armários de fora a fora, né? Então a ideia agora foi integrar, a gente quebrou toda essa parede aqui, ó, né? Conseguimos esconder a viga, né? Porque a viga permanece, porém a gente conseguiu jogar por cima do gesso. Inclusive antes não tinha nenhuma iluminação bacana, não tinha gesso, não tinha nada. Então para fazer essa iluminação, porque na minha opinião iluminação é tudo no projeto, né? Aqui eu acendi todas as luzes, mas não necessariamente no dia a dia a gente faz isso, mas o legal é que a gente consegue criar vários cenários, né? E aí, olha só, a gente integrou todos os espaços, porque aqui antes era uma área de janta onde ninguém utilizava, justamente por ela ficar enclausurada. E aqui nós tínhamos uma parede anteriormente também, pessoal, com uma pequena porta que levava para outra sala, aquela sala onde não tinha utilidade, ninguém acabava utilizando. E agora, olha só, que legal que ficou todo o espaço integrado. Eu vou falar um pouquinho sobre cada espaço para vocês, tá? Mas para vocês poderem ter uma noção geral de como é que ficou. Então vamos lá, vamos para a cozinha, vamos falar um pouco sobre ela. Justamente eu abordei ali no vídeo essa questão das cores claras, de não ter muito mobiliário, porém o mobiliário que tem, ele comporta o suficiente para a família poder estar curtindo, né? Então aqui o que a gente fez? A gente trabalhou armários em toda a parte inferior, né? Com esse sistema cavinha aqui, olha, gente, eu costumo usar 2 centímetros para ficar bem slim. Meu marceneiro já sabe, eles, Bruna, bem slim, né? Eu disse, bem slim. Pra gente poder tendo essa facilidade de abrir aqui, né? Olha só. Então, a gente tem todo esse sistema aqui que comporta os armários embaixo. A gente fez todo o acabamento nesse quartzo aqui. Olha só que bacana, ele é bem delicadinho. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes aqui, ó. Como é um canto, gente, a gente fez fechamento em pedra e não em móvel, tá? Por quê? Porque aqui é muito fácil de bater, de estragar. Então é legal, além de ficar uma estética bonita, a gente tem esse acabamento funcional. A gente veio com pedra, todo o revestimento aqui, ó, dá pra ver até o brilho das iluminações. É pedra. E finalizou com pedra lá em cima também. Então é muito prático essa cozinha, vocês podem ver que ela não tem a roda-pia, porque a roda-pia é toda a parede, né? Olha só que bacana. A gente fez um rebaixo italiano, que eu acho muito lindo. Aqui a gente usou uma espessura de pedra 2 centímetros, que é bem slim também, né? E quando a gente faz esse rebaixo de 2 centímetros, pessoal, o único rebaixo que a gente consegue fazer é esse italiano. Não dá pra fazer o tradicional, né? E tem gente um pouco relutante em relação a para-água. Gente, é muito prático isso aqui, tá? Na minha opinião, se o profissional não sabe fazer bem aquele rebaixo tradicional, ele corre mais risco de para-água do que esse modelinho. Outra coisa
é que a gente colocou o filtro na própria torneira, tá? Muitas vezes, uma dica que eu dou é quando você instala a torneira com filtro num apartamento, tem que ver se tem pressão suficiente, porque muitas vezes o filtro ele acaba não funcionando. Aqui a gente acabou colocando um pressurizador e tá bem bacana, né? Então aqui para vocês poderem estar visualizando, aqui a gente veio com a geladeira, substituímos aquela geladeira tradicional com o freezer que estava ao lado por uma geladeira que realmente é funcional, aquilo que você utiliza tá aqui. E a gente trabalhou uma despensa bem bacana aqui, olha só, com uma profundidade que acompanha o da geladeira, ou seja, é bem profundo e a gente consegue utilizar bastante o espaço. A gente então fez essa bancada de ilha, olha que legal, utilizando todos os eletros aqui embaixo, né? Aqui o micro e ali o forno. Só que aqui tem um detalhe, um detalhezinho, né? A gente utilizou o próprio MDF para fazer o acabamento embaixo do forno. Ai, Bruna, não é legal botar uma pedra? Sim, é legal colocar uma pedra. Aqui não foi colocado, mas foi discutido com o cliente. A gente tem uma manta térmica embaixo vedando essa estrutura, tá? Para poder estar utilizando o forno de uma forma correta. Porém, pode ser que com o tempo essa basezinha aqui a gente tenha que trocar por ele ficar um pouquinho mais escuro, mas tudo bem, ok, não é uma coisa constante. Então, nesse momento a gente optou em deixar sem, tá bem funcional, tá vendo? A gente usou a ilha justamente porque o papai da casa disse, olha, eu quero cozinhar e as pessoas estejam aqui curtindo porque eu quero essa integração. Então, o espaço de cozinhar veio para esse lado, a gente colocou a mesma pedra, o mesmo acabamento, olha só, que lindo. E de novo, aqui como é um ambiente de passagem, a gente fez esse fechamento em pedra. Aqui a gente colocou uma torre de tomadinhas, né, que serve de estruturação, olha só que bacana. E aí, gente, eu sou apaixonada por essa parede, tá? Vou mostrar pra vocês essa cristaleira que a gente bolou com essa parede ripada. Eu amo ela, tá? Olha que lindo que ficou. Ali o violão do papai, pra curtir. A gente fez ela nesse sistema de prateleira tradicional, com um fundo mais escuro. Olha que lindo, com iluminação. E a parte das bebidas a gente fez uma estruturação inclinada. Olha que legal. E de quebra a gente tem a parte das gavetinhas para poder tá colocando utensílios aqui que não precisam ficar à mostra, né? Então, aqui também serve como um local de apoio, além de... Ficou lindo, né? Adorei essa cristaleira. Uma dica que eu dou para vocês é: não coloquem bolinha nesse estilo de cristaleira, puxador ou alguma coisa assim, coloquem algo nesse estilo, porque a facilidade de quebrar e trincar esse vidro aqui com criança em casa é muito perigoso, tá? Então, esse estilo de puxador, ele acaba ficando mais seguro, né? E com criança em casa, todo cuidado é pouco. A gente pintou as paredes no tom ouro branco para dar essa leve diferença, né, de teto e parede. O teto tá no branquinho tradicional e a parede eu gosto muito dessa cor. O meu pintor já tá enjoado de pintar essa cor, mas eu acho que ela vai bem para todo tipo de ambiente. Olha só que legal. A questão do gesso, né, gente? A gente veio com esse trabalho de gesso de fora a fora por todos os ambientes. Todas as vigas estão escondidas aqui dentro e, de novo, né, permite a gente fazer essa brincadeira com essa iluminação. A iluminação eu trabalho bastante par 20 dupla, simples, as dicróicas. E a temperatura dessa iluminação aqui principal é a 3000K. Ela é muito gostosa, ela deixa o ambiente muito acolhedor, tá? Olha agora essa mesa, que show! Olha que tampo maravilhoso.
Gente, esse tampo é a estrutura toda em madeira, tá? Com acabamento, eu só não vou me recordar a cor do acabamento, mas eu posso verificar para quem tiver interesse. E as poltronas a gente fez todas pensando no acabamento. Olha só, esse aqui é um couríssimo no tom ocre. Tudo pensando nos detalhes para que as coisas conversem, tá vendo? Então as poltronas são muito confortáveis. Eu adorei a escolha da cliente juntamente conosco. Aí sobre essas banquetas, né, Bruna? Por que tem uma menor e duas maiores? Bom, isso aqui foi uma experiência que a gente fez, porque as banquetas que a gente tanto amou é madeira maciça, tá, gente? Isso aqui é pesado pra caramba, muito legal, muito resistente e assim, ó, super confortável. Ele abraça o bumbum aqui de uma maneira extraordinária. Porém, o cliente disse assim, eu achei que ficou um pouco alto, e realmente ficou alto, né? A gente cortou os pés delas. Então, uma solução, olha só, muitas vezes é que a gente pode cortar, o próprio marceneiro fez, e ficou numa altura bacana. Por enquanto, elas estão assim, né? Eu acredito que a gente vai cortar todas no futuro. Mas como tem as duas crianças, por enquanto elas estão servindo para elas poderem ficar numa altura bacana, né? É isso, a gente vai adaptando para todos da casa. Olha só, eu amo decoração final, olha que legal que ficou essa decoração, né? Eu acho que ela dá... é a cerejinha do bolo, a decoração, né? E aqui, então, a gente fez a parte da sala. Bruna, como é que essa TV tá ali? Não tem nenhum painel, não tem nenhuma madeira para passar toda a estruturação de fiação? Não, não tem nenhum painel. Isso aqui é parede mesmo, tá? Com pintura. A gente, como fez toda a obra do zero a reforma, a gente já passou toda a fiação, todo o cabeamento por trás da parede e deixou a estrutura pronta para só encaixar a TV ali, né? Então tá saindo a fonte, as questões todas daqui e ela está subindo pra TV. Porque a ideia aqui é deixar o mais clean possível, tá, pessoal? Sem muita marcenaria, sem muita coisa, porque eles já tinham isso antes, então agora eles queriam algo bem clean, né? A gente veio com pedra, olha só, pedra preta aqui, também para ficar resistente e para dar acabamento ali na borda da churrasqueira. E aqui a gente trabalhou, olha só, gavetinhas, os brinquedinhos, gavetinhas em todos os pontos também para ter esse apoio. E aqui está a nossa maravilhosa, a nossa lareira, a gente trabalhou ela em L. Essa parede ela não existia, então a gente criou ela, a gente veio com essa parede, fez a saída porque aqui é um piso único, fez a saída para o telhado e ela super sobe, o fogo, a fumaça, ela super sobe bem, assim, não tem nenhuma queixa de retorno, né, que isso é uma coisa que chateia, né, tu tá no ambiente e vem toda aquela fumaça, né. Então nós fizemos toda essa estruturação, colocamos refratário, né, é isso aqui que não tinha antes, a gente não tinha o refratário, então é muito importante finalizar a lareira. Uma dica que eu dou tanto para a churrasqueira quanto para a lareira é quando você vai utilizar ela a primeira vez, que ela esteja pronta com os refratários, principalmente, e para não trincar toda a parede, ó, aqui já trincou um pouquinho, tá vendo? Porque ela trabalha, é inevitável, mas com o tempo, o ideal seria o quê? Primeira vez que você acender a lareira ou a churrasqueira, e colocando pouca madeira, e aquecendo devagarzinho, para que essa parede, quando dilatar, ela dilate de uma maneira que não trinque, né? Porque se você jogar fogo de uma hora para outra e colocar uma explosão de fogo, digamos, ela vai trincar. E foi o que aconteceu na primeira vez. Ela trincou toda e voltou fumaça porque ainda não tinha a saída correta, né? Ó, então, mas hoje ela super funciona bem, deixa esse ambiente todo acolhedor. Olha que gostoso. E eles estão usando muito.
Aqui a gente veio com esse sofá bem bacana, esse tecido bem legal, eu adoro o linho nesse tom. Olha só, ele não é retrátil, tá, pessoal? Ele é estilo sofá living. Viemos com esse quadro todo aí para dar acabamento. E aqui é um papel de parede, olha só que lindão que ele é. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que acabamento. Ah, gente, fala sério, né? Tá muito show. E então, a gente fez o seguinte, viemos também para o corredor, reestruturamos todo o corredor, colocamos aqui também o papel de parede, viemos com os quadros. Na minha opinião, esse leão aqui é a dona da casa, porque ela é uma mulher que, olha, eu tiro o chapéu. Colocamos esse espelho aqui no fundo, antes era uma parede azul, toda texturizada, né? E agora a gente colocou esse espelho bem maravilhoso. A Lívia quer dar oi pra vocês. Ela já tá aparecendo aqui na barriguinha da mamãe. Gente, também o piso, nós viemos com um piso todo novo, tá? O piso aqui era outro modelo, com fugas escuras. Então agora ficou algo mais homogêneo, como vocês podem ver, tá? E a ideia do piso, levando para a parede, ficou algo maior, né? Deixamos o ambiente maior. As portas nós mantivemos igual, tá? Mantivemos as originais da casa. E aí também reestruturamos o banheiro. Aquela janela permaneceu igual, pra gente não precisar mexer nela. Só que o banheiro também era todo diferente, né? Tinha azulejo em toda a parede, um azulejo também que cansava, porque as fugas eram escuras. Então, o que que nós fizemos? Nós trabalhamos esse piso lindão e subimos com ele, inclusive dentro do box, né? E aí, trouxemos um nicho que não tinha de apoio e na parte de fora a gente fez pintura epóxi. Olha só, ficou bem legal, bem funcional, tá? Para que esse ambiente também fique bem clean, diferente do que ele era antes. Aqui a gente trabalhou um móvel todo estruturadinho, 2 centímetros de pedra também, para ficar bem slim. Aqui a cliente optou pela cuba, pela cuba com o sistema clique, tá? Sistema clique, gente, ele é mais fácil para higienizar do que aquele sistema que você coloca a pedra e esconde o ralinho, por exemplo. É legal? Muito, mas o cliente tem que sempre estar levantando a pedra para higienizar a parte de baixo. Esse aqui não, né? Ele fica tradicional com o sistema clique. Então, vai do gosto do cliente. Aqui a gente colocou a torneira no lado, porque a gente não tinha uma estrutura muito espaçosa aqui, para que viesse com uma cuba bacana e a torneira atrás. Então, ficou na lateral, né? Uma saída bem bacana, porque hoje, principalmente em apartamento, a gente não tem uma estrutura bacana aqui para a bancada, né? Aqui nós utilizamos o mesmo MDF que utilizamos na área social, que no meu ponto de vista é muito legal, porque fica tudo a mesma linguagem, né? Olha só. E aqui o móvel antes, para vocês terem ideia, ele tinha a torneira atrás, mas ele fazia um dente aqui e vinha pra frente, e não era confortável, não tinha essa passagem toda. Ele ficava mais estrunchadinho, sabe? E aí, aqui em cima nós trabalhamos espelho com iluminação, e ainda assim a gente tem todo o espaço para colocar os itens pessoais, né? A gente diz que isso aqui é um passante, ó. A gente deixa 1 centímetro, 1,5 centímetros a mais, pra não pegar no espelho, pra não ficar sujando esse espelho, né? E aí você tem essa praticidade, olha só, que legal que ficou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. Se você gostou, curta, compartilha, deixa o seu comentário. A gente vai responder. Tchau, tchau!